Olá, alunos do nono ano, aqui é a professora Karina, de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam estudando, acompanhando as nossas videoaulas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar na nossa plataforma, eu estarei lá para solucionar as dúvidas de vocês, tá bom? Hoje nós iremos falar de dois conteúdos que estão na unidade 7. Falaremos da Índia e do Sudeste Asiático. Fecharemos essa unidade 7, tá? Esse conteúdo a gente consegue encontrar nas páginas 222 a 231. Então, vamos à nossa aula de hoje. Começaremos a falar sobre a Índia, né? Em 2017, a Índia era o sexto maior economia do mundo, segundo o Banco Mundial. A população ela acaba tendo diversas etnias, religiões, culturas, acaba tendo mais de 1.600 línguas e dialetos também. O hindi, né, acaba sendo 40% da população acaba falando hindi, tá? Existe também a população que foi escolarizada, né, e acaba tendo também a questão do inglês, tá bom? 74% acaba seguindo o hinduísmo, 12% acaba seguindo a questão do muçulmano e o restante acaba praticando também outras religiões, tá? Lembrando que no hinduísmo acaba tendo um sistema social que acaba sendo dividido em casta, embora o governo não reconheça esse sistema casta, venha proibir já desde 1950, mas mesmo assim ainda há uma certa resistência com relação a isso, tá? Lembrando que nesse sistema existe aí a posição dos indivíduos devido a determinados karmas, né, a determinadas religiões, né, pelo qual o seu destino acaba determinando aí o conjunto de ações, né, de vida pelo qual as pessoas vão levar no futuro, tá? Então, eles acabam seguindo aí. Existe essa questão da hierarquia, né? O que é essa hierarquia? Eles acabam dividindo aí o sistema casta. E aí eles acabam dividindo da seguinte forma: existem os brahmanes, né, que são os sacerdotes, tá? Existem os kshatriyas, que são os militares, os vaixyas, que são os camponeses, artesãos e os comerciantes, e as cidras, né, que são os empregados que acabam trabalhando para outras castas. Existe também, né, aí eles não reconhecem, né, aqueles que não pertencem a casta nenhuma, né, que são os párias ou os intocáveis, né, que não têm direito a nada, né, são os menosprezados pela própria sociedade, pelos indivíduos de outras castas. Eles acabam não se envolvendo, né, socialmente, eles não podem se relacionar, não pode andar nos mesmos lugares, tá? Então, eles são totalmente excluídos dessa sociedade, tá? Lembrando que o sistema casta, ele acaba sendo um dos grandes responsáveis por ser um sistema muito desigual, tá? Então, ele acaba não tendo essa igualdade aí entre a própria população. E aí a gente fala um pouquinho da agricultura e da pecuária. 60% da superfície total acaba sendo ocupada, né, por áreas aí de cultivo e de pastagem também. Aí a gente tem um destaque na agricultura, que acaba empregando 40% da população, tá? Existe a parte da agricultura familiar, que são pequenas propriedades onde eles acabam colocando técnicas tradicionais que são voltadas para o sustento da família e também para o comércio aí local, tá? Claro, existem outras partes que acabam sendo desenvolvidas por propriedades onde você tem a monocultura, né, que é destinada à exportação. Aí você tem a plantação de arroz, de trigo, cana-de-açúcar, algodão e também a parte do chá. Em geral, a produção ela acaba sendo voltada para o mercado externo, tá? O cultivo de alimentos e também a questão da produção local. A maior parte do rebanho bovino do mundo a gente acaba encontrando lá. Porém,
eles acabam não levando para o abate. Por quê? Eles acabam dizendo que a vaca, né, acaba sendo um animal sagrado, né? Então, ela acaba sendo não voltada aí pela questão do abate. Porém, nos últimos anos, essa questão da produção, da exportação bovina, ela vem crescendo bastante no país, tá? E aí, acaba tendo maior destaque a questão da carne de búfalo, que é considerado, que não é considerado um animal sagrado, né? E aí eles acabam destinando aí essa produção, tá? O leite do búfalo também, que acaba sendo um dos grandes e importantes alimentos para a própria população. Existe também a questão do crescimento econômico, que em 1990 houve aí os incentivos fiscais, mão de obra, né? E se desenvolver aí com relação aos níveis tecnológicos e a indústria farmacêutica, e também a parte da questão das indústrias mecânicas, navais, siderúrgicas, petroquímicas, que também houve aí um grande crescimento. Existe também a questão dos setores cinematográficos, né, que são um dos grandes responsáveis por filmes, por séries, no mercado interno e no mercado externo, principalmente na parte da Ásia, tá? E eles são bem voltados aí à questão cinematográfica. Claro que o crescimento econômico ocorreu, porém os problemas sociais também acabam sendo bem grandes, né? Então, em 2017, cerca de 365 milhões de indianos viviam na linha de pobreza, né? Então, o maior desafio deles é conciliar o crescimento econômico com o desenvolvimento social, né? Para que essa pobreza venha diminuir e venha melhorar aí as condições da própria população. Tá? O governo até adotou algumas medidas, né, para reduzir o crescimento da própria população, para que não houvesse mais aí os problemas sociais, porém assim ainda não houve tanto êxito com relação a isso. E aí, agora, nós entraremos na parte do Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático, ele acaba sendo localizado na Ásia Meridional, tá? Então, ele se divide na porção continental e na porção insular. A porção continental, a gente tem a península da Indochina, né? Que é a Índia com a China, e a península da Malaya, tá? E a porção insular, como a gente já sabe, é uma porção que vem com ilhas, né, e arquipélagos, e a gente aí tem como destaque a Insulíndia, tá? Tem 11 países que acabam abrigando 650 milhões de habitantes, tá? Então, o Sudeste Asiático ele foi colonizado devido à questão das matérias-primas, dos produtos agrícolas, dos mercados consumidores. Tornaram-se independentes após a Segunda Guerra Mundial, então conseguiram aí manter-se essa independência econômica e financeira, tá? Claro, tem as intensas atividades geológicas, vulcões ativos, terremotos, e em 2004 ocorreu o tsunami, né, que é aquela grande onda gigantesca, que foi ocorrida no próprio fundo do Oceano Índico, né, próximo ao litoral da Indonésia, pelo qual ocorreram 200 mil mortes, 100 mil feridos e 500 mil pessoas acabaram ficando desabrigadas, tá? E aí, quando a gente fala a questão dos aspectos econômicos e populacionais, a gente tem como destaque aí as grandes e importantes cidades, como Jakarta, a parte da Indonésia, a parte da Kuala Lumpur, a Malásia, que acaba tendo aí a maior população que vive no campo, né? Sobretudo da questão da atividade agrícola e da atividade extrativista. Então, eles plantam muito arroz, né? A rizicultura acaba sendo praticada em pequenas propriedades, né? E acaba tendo grande quantidade de mão de obra, principalmente a mão de obra familiar.
existe uma maior concentração da população nos vales fluviais, onde você tem a maior produção de chá, de milho, de trigo, de algodão, cana-de-açúcar, hortaliça, e existe também os extrativismo vegetal que não sustentáveis, né, que acaba sendo a exploração da madeira, do látex, que acaba causando muito desmatamento. Existe também a questão do extrativismo mineral, que é o gás natural e o petróleo, e as indústrias de bens de consumo, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho, para finalizar, dos novos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos acabam tendo uma elevação do crescimento econômico já desde 1970 a 1990, tá? Com a fabricação de produtos que são voltados aí para exportação. E em 1990, os tigres asiáticos, Japão e a parte da China, eles acabaram fazendo grandes investimentos aí no sudeste asiático. Então, promoveram a industrialização, o crescimento econômico, e aí quem cresceu? Malásia, Indonésia, Vietnã, Filipinas e Tailândia, tá? Que são considerados os novos tigres asiáticos. As características deles, para que isso tudo ocorresse, foram os investimentos externos, a mão de obra barata, a presença do Estado, né? A facilidade aí nos incentivos fiscais, e a questão da produção industrial, né, dos impostos. Lembrando que esse crescimento econômico, ele não foi acompanhado pelo crescimento social, né, da própria população. Então, as condições de vida das pessoas ainda precisam melhorar bastante, existe muita desigualdade, tá? As taxas de analfabetismo, de mortalidade, crescem bastante, então muitas pessoas vivem em condições muito precárias, tá? Porém, esses aspectos políticos, né, acabam contando aí com algumas situações do próprio governo de questões de autoridades, né? Então, aí ocorre muito a questão do desrespeito, né, humano, de perseguições também, e da questão das oposições, né, de ideias contrárias. Gente, espero ter ajudado vocês. Vou deixar aqui as atividades das páginas 232, 233, 234 e 235. Façam as atividades, se tiverem alguma dúvida, pergunte, tá? Boa semana, bons estudos e até a próxima!